né? A gente só posta o que é bom. E aí você vê todo mundo feliz e você na miséria. Aí você pensa, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu sou um fracassado? Pelo visto eu sou. Entende? Aí você imagina, o cara passa o dia se enganando no Instagram, ele passa o dia comendo junk food. Como você acha que esse cérebro vai rodar? Se eu pego uma Lamborghini e boto a gasolina do posto do Zé, adulterada, você acha que ela vai ter performance? Não vai, pô. Quanto tempo você passa no Instagram hoje? Umas 3 horas. Pois é. Se eu pegar meu celular, você vai ver, eu passo menos de 3 minutos todo dia. E eu sou criador de conteúdo. Por quê? Porque tem um livro maravilhoso do Santo Afonso Ligório. Preparação para a Morte. E aí ele fala um capítulo específico sobre tempo desperdiçado. Ele diz que não há maior pecado do que o passatempo. Porque, veja, a única coisa que você tem que é insubstituível é seu tempo de vida. Todo o resto, se você perder carro, você dá um jeito de reconstruir. Cada minuto que você perde, você não tem de novo. Você pode ter certeza absoluta que quando você estiver no seu leito de morte, você ia pensar, putz, aquela horinha a mais que eu gastei no Instagram ia fazer falta. Entende? Então, a gente é muito displicente com o uso do nosso tempo. E muitas vezes não é culpa nossa, é culpa da nossa ignorância. Porque hoje nós somos excelentes vacas leiteiras de atenção. Né? As Big Techs construíram ferramentas específicas para manter você preso. E você se deixou aprisionar. Porque você, além de perder tempo, você ainda cria todo um hábito extremamente destrutivo, que é comparar-se com outros em um viés completamente míope. Porque, como estávamos conversando antes de ligar a câmera, né, a gente só posta o que é bom. E aí você vê todo mundo feliz e você na miséria. Aí você pensa, o que eu tô fazendo de errado? Será que eu sou um fracassado? Pelo visto eu sou. Entende? Então você vê o tanto de coisas. E isso a gente só tá falando de Instagram. A gente falou de uma pontinha, né? Um micro ponto. Aí você imagina, o cara só come porcaria. Mano, você tem uma máquina incrível na tua cabeça. Pensa comigo. De tudo que nós conhecemos no universo, você tem a máquina mais complexa que a gente já encontrou até agora. Pode ter outras, mas por enquanto, você é o crème de la crème. Né? Você é o monstro do ponto de vista de evolução biológica. Essa máquina, ela precisa de gasolina Podium. Certo? Aí o cara tá comendo o McDonald's, né? Tá comendo lá o hamburgão, né? Da esquina. Cara, se você... já diz Rammstein, né? Wenn du bist, was du isst. O que você come torna o que você é. Aí você imagina, o cara passa o dia se enganando no Instagram, ele passa o dia comendo junk food. Como você acha que esse cérebro vai rodar? Se eu pego uma Lamborghini e boto a gasolina do posto do Zé, adulterada, você acha que ela vai ter performance? Não vai, pô. Vai arrebentar o motor inteiro. E aí você tem a alimentação, você tem a distração, né? Isso, a distração entre Instagram, é tudo, né? E você tem todo o restante ainda. Você tem, por exemplo, a proposta de cardápios sexuais, como o Tinder, né? O Tinder, pra mim, é um ato masturbatório. Ele não é uma relação entre pessoas. Você escolhe uma pessoa, você tá ali, né, no cardápio, escolhe uma pessoa. Essa aqui é bacana. Você vai lá, se masturba com ela e vai embora. Porque você a usa como um saco de carne. E quando você a trata como uma peça de carne, ela não é outro ser humano. Então você vai lá pra se masturbar usando o corpo de alguém, certo? Você só foi lá pra ter prazer e vai embora. Beleza. Só que isso gera um efeito colateral trágico. Você se acostuma a olhar pra outras mulheres como sacos de carne. E quanto mais tempo passa, mais difícil vai ser para você fazer vinculações humanas com outras mulheres. Isso se aplica ao contrário também. Quando você se acostuma a usar o corpo de outra pessoa, sem responsabilidade ou consequência, você cria uma armadilha para si mesmo. Porque em um casamento isso não pode acontecer. Em uma vida feliz a dois, você tem que ver a tua esposa como um outro ser humano, com as necessidades dela, com as negociações necessárias para que você possa ser feliz, com os sacrifícios. E se você tá acostumado a usar um cardápio de restaurante, você não vai, cara. Você não vai. Não vai conseguir ser feliz com outra pessoa do teu lado. Então, veja, é uma miríade de coisas, todas focadas em arrebentar contigo. É muito louco se você for para pensar, né? É como se existisse... É como se tivessem descoberto todos os nossos bugs no cérebro e aí quem quer ganhar dinheiro com isso consegue. Exato. Com esses aplicativos e tudo mais. Mas não é como se. É exatamente isso. Existem institutos de pesquisa focados em entender como prender você mais tempo no Instagram. Esses dias atrás eu me surpreendi, tem coisas bobas que você não imagina. Um fato curioso. Sabe quando você vai abrir uma página qualquer, hoje em dia, e ainda não carregou? Você já percebeu que os quadradinhos de cada coisa já estão disponíveis ali, mesmo que não tenham carregado? Né? Meio que
uma estrutura de layout. Isso é intencional. Eles descobriram que quando eles brotam esse template não preparado enquanto a página carrega, as chances de reter a sua atenção por mais tempo é maior do que se tivesse uma página em branco. E é tudo calculado, cara. Tudo. É impressionante. Então você imagina, se eu e você, que somos insignificantes do ponto de vista financeiro e de influência de poder, já entendemos isso, imagine os caras que têm trilhões à disposição. É como eu disse, nós somos excelentes vacas leiteiras. Excelentes, cara. Você hoje, ao usar o seu Instagram, você tá enriquecendo alguém. Porque reza a lenda de que quando você não paga, o produto é você, né? Sem dúvida. E a impressão que eu tenho mesmo, e até vi esses dias talvez o maior hacker que existe hoje vivo, ele falando sobre esses temas, e é realmente a impressão que eu tenho é que tá ficando cada vez mais difícil de eu desviar o olhar do celular, sabe? Então, quando eu entro num loop de ver Reels, por exemplo, tá ficando cada vez mais difícil de eu conseguir me tocar que eu tô ali e fazer o que eu tenho que fazer. E você imagina se o VR realmente decolar. Na hora que você botar um óculos de realidade virtual e nunca mais sair, cara. Não tem aquele filme? Qual é aquele filme que tem... Enfim, tem filme vários, recente aí que a molecada vive num jogo, né? É jogador número 1. Isso! É bom. É, isso aí. O guri vive num lugar todo arrebentado, mas tem uma vida linda na internet, né? E é isso que acontece. Quando você não tem um propósito na sua vida, onde você vai buscar isso? Num lugar mais barato. Por exemplo, eu não tenho nada contra, mas um fenômeno é um fenômeno. Quando você, homem adulto, por exemplo, sente necessidade de ficar jogando a madrugada inteira, você não tá só se divertindo. Você tá buscando a sensação de pertencimento e de conquista que você não tem na vida real. Sem dúvida, sem dúvida. Entende? Quando você adora os filmes da Marvel, os super-heróis, entenda que, por definição, gostar de super-heróis é um comportamento considerado infantilizado. Porque veja que, enquanto você se atrai por exposições de poder gigantescas, isso significa que você ainda não introjetou quais são os seus poderes e como você os aplica na realidade. Entende? E eu sei que tem gente que pode ficar contrariada com isso e tá tudo bem, não tem problema, né? Tem gente que vai discordar, mas as coisas são o que são. Chega um determinado momento, quando você vai ganhando maturidade, eu tenho certeza que talvez você tenha passado por isso, ou quem esteja ouvindo tá passando por isso, que é, você não consegue mais jogar tanto quanto você jogava. Sabe quando você tá sempre na expectativa de voltar naquela imagem dos 15 anos jogando alucinadamente? Você não consegue mais. Aí o cara fica triste, você tem que ficar feliz. Que significa que você sobrepôs o que o jogo te entregava com vida de verdade, com realidade. Entende? A realidade se tornou mais interessante para você do que o jogo. Isso é uma conquista. Se você assiste cada vez menos seriados porque você está fazendo um monte de coisas na sua vida, isso é bom, porque você está cada vez menos na fantasia e mais na prática. E por que a gente não tem essa impressão? Por que quando a gente tá na correria, jogando o jogo da vida, a gente se sente mal por não ter tempo de Vamos voltar jogar à o bússola. Call of Duty? Vamos voltar à bússola, que é, para que você tá trabalhando tanto? Para comprar uma kitnet de 700 mil reais em São Paulo e ficar pedindo iFood? Para ficar no seu Instagram em um sofá de 10 mil reais? É isso que você chama de motivação? Sinto muito, não é? Você entende? Quando você vai na raiz, fica fácil de entender. Sim, lazer é bem-vindo. Sim, hora ou outra eu também pego pra jogar alguma coisa. Adoro Kerbal Space Program, por exemplo. Adoro. Mas Jogo de nerd, meu Deus, jogo difícil, eu sou cara. totalmente nerd, desculpa. Não tem como fugir. Mas a grande questão é que a vida ela é feita de moderação. Tá tudo bem se divertir, né? Já existe o conhecimento amplo que todo mundo entende que há tempo para guerrear e há tempo de paz.